Olá, meus queridos amigos, queridos irmãos. Nós iremos falar sobre escuridão, sobre trevas, sobre momentos difíceis na vida. E eu quero te convidar a acompanhar comigo a história aqui na Bíblia de um homem que passou por esse momento difícil em sua vida. Um homem que nasceu como nós, enxergando, e por um motivo, não sabemos qual, ele perdeu a sua visão. E eu quero que você acompanhe comigo. Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho segundo o apóstolo Marcos, capítulo 10, a partir do versículo 46. Acompanhe comigo o que está escrito. E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timão, estava assentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: Chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se em um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: Que queres que eu te faça? Respondeu o cego: Mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver, e seguia a Jesus estrada fora. Amigos, aqui nós vemos a história de Bartimeu. Bartimeu, a Bíblia menciona que ele perdeu a sua visão, perdeu a sua vista. Ele enxergava, mas no momento ele parou de enxergar. E a história que nos conta, a Bíblia nos conta que Bartimeu, ele estava em um momento muito difícil em sua vida. A Bíblia menciona que ele estava mendigando, ou seja, ele estava pedindo esmola, talvez sentado à beira do caminho, esperando que alguém o ajudasse, porque sem enxergar, ele estava impossibilitado de trabalhar, e talvez a sua vida, entre aspas, pudesse ter chegado ao fundo do poço. Talvez chegou no final do túnel. Talvez ele não conseguia ver nenhuma luz. E como este homem, assim como ele, às vezes nós também podemos nos deparar no fundo do poço. Podemos nos deparar em momentos difíceis. Tenta imaginar um mendigo. Acredito que você conhece. Acredito que quando você sai na rua, quando você anda pelo centro, alguém chega para você lhe pedindo ajuda, lhe pedindo esmola. E essa classe de pessoas, podemos dizer que é praticamente esquecida pela sociedade. Bartimeu estava nessa situação. Ele estava em uma situação tão difícil que as pessoas que estavam ao seu redor pediam para que ele se calasse, ou seja, não se importava com ele. Mesmo assim, Bartimeu não perdeu as esperanças. Bartimeu, ele ouviu que Jesus ia passar por ali. E ele aproveitou a grande oportunidade na sua vida. Bartimeu, ele começou a chamar por Jesus. Ele começou a clamar ao Senhor. E pelo seu clamar, pelo seu clamor, Jesus, ele parou. Jesus, ele mandou o chamar até ele. E Jesus o curou. Isso porque ele acreditou. Ele aproveitou a grande oportunidade da sua vida. Ele clamou ao Senhor enquanto tinha tempo. Queridos amigos, hoje nós também temos tempo. Hoje nós ainda temos tempo. Eu não sei qual é a sua dificuldade. Eu não sei qual é o seu problema. Eu não sei qual é a maior dificuldade que você está enfrentando. Jesus, ele sabe.
E Jesus ele sabe também que muitas pessoas não dão a mínima por você. Talvez você se encontre no fundo do poço, como Bartimeu estava. Talvez você está no final do túnel, sem ver uma luz, sem ver uma saída. Mas Jesus ele conhece. Jesus ele sabe o que você passa, porque ele mesmo passou. Todo sofrimento que nós seres humanos enfrentamos, Jesus ele já passou e ele conhece a nossa dor e ele está aqui exatamente para nos ajudar. Amigos, nós aqui estamos falando de uma deficiência física, que era a deficiência de Bartimeu, que era a deficiência visual. Agora, eu quero te chamar a atenção para uma outra deficiência, que ainda é mais preocupante ainda. Não é somente a visão física, mas a visão espiritual. Amigos, às vezes nós podemos perder de vista aquele primeiro amor. Talvez nesta manhã eu esteja falando com alguém que nunca se batizou, nunca tomou a decisão ao lado de Jesus. Mas talvez eu esteja falando com alguém que já tomou a sua decisão ao lado de Jesus e que hoje não se encontra mais ao lado de Jesus. Talvez aquele que teve grande conhecimento, teve uma grande luz e hoje não está mais na luz. Nós sabemos que o inimigo, ele nos cerca. O inimigo, ele traz para nós influências para nos levar ao mundo das trevas. Jesus, ele deixou bem claro para nós. Eu quero te chamar para ler comigo na primeira epístola de João. Olha o que Jesus, ele nos aconselha. Aqui no Evangelho, no primeiro epístola de João, capítulo 2, a partir do versículo 14, a partir do versículo 15. Olha o que o apóstolo João, ele escreveu, um conselho que Jesus deixou para nós. Ele diz assim: não ameis o mundo, nem as coisas que no mundo há. Porque se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai. A concupiscência dos olhos não procede do Pai. Às vezes Satanás, ele nos cega com a finalidade de nos tirar do nosso objetivo. Um grande exemplo é quando você, por exemplo, se eu estou falando com alguém que já tomou essa decisão ao lado de Jesus, que já passou pelas águas batismais, por exemplo, quando você faz este compromisso com Deus, você está fazendo um voto a Deus de ser fiel. Assim como, por exemplo, um noivo faz um voto para sua noiva e vice-versa. Quando eu me casei, eu lembro de que lá no altar, eu disse para minha esposa: eu prometo ser fiel na alegria, na tristeza, nos momentos felizes, nos momentos tristes, nos momentos prósperos, nos momentos difíceis. Nós prometemos uns para os outros e precisamos cumprir. E na palavra de Deus, no batismo, por exemplo, nós prometemos a Jesus a ser fiel, a abandonar o mundo, morrer para o mundo. Mas o inimigo, ele sabe que se nós morrer para o mundo, ele sabe que a vida eterna está nos esperando. E ele não quer que você viva eternamente ao lado de Jesus. Ele quer de todas as formas tirar você do reino eterno. E é por isso que ele traz a você momentos, oportunidades, para que você perca o momento de estar com Jesus. E se por um motivo ou outro você perdeu aquele primeiro amor, deixou de viver aquele primeiro amor ao lado de Jesus, se você usa palavras que não são apropriadas para um cristão, se você tem costumes, hábitos que não são apropriados para um cristão filho de Deus que deseja morar no céu, ainda dá tempo de consertar.
Eu não sei o quão longe você está de Jesus, mas eu quero dizer uma coisa para você: não importa a distância, não importa a situação que você esteja vivendo neste momento, se você estiver confiante em Jesus, Jesus é capaz de te livrar de qualquer situação. Não importa o quão longe você tenha ido, não importa o quão profundo você tenha caído, Jesus, Ele pode te restaurar. Jesus, Ele quer te restaurar. Lá em Mateus capítulo 11, o versículo 28, Jesus, de braços abertos, Ele está dizendo assim: vinde a mim e tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Ele está dizendo: não importa a sua situação, vinde a mim todos que estáis cansados, diz Ele, sobrecarregados, oprimidos, que Ele vos dará o alívio. Se você for a Jesus, eu tenho certeza que Ele pode te livrar. Não importa a sua situação, não importa as trevas que possam te cercar, Jesus é capaz de te libertar da escuridão. Jesus é capaz de te libertar do momento difícil da sua vida. Ele quer te dar a vitória. Basta você clamar. Assim como aquele jovem Bartimeu clamou a Jesus. Da mesma forma com que ele não se importava com o que as pessoas estavam falando com ele, que nós também possamos olhar fixo em Jesus enquanto a porta da graça ainda está aberta. Hoje nós temos oportunidade, mas Jesus está voltando. E naquele dia vai ser tarde demais. Hoje a porta da graça está aberta. Jesus, Ele é o seu advogado. Ele deseja te levar diante do Pai para te defender das acusações de Satanás. Que nós, nesta manhã, nós possamos aproveitar essa grande oportunidade que temos, para que naquele dia, quando Jesus voltar, que possamos estar libertos deste mundo de trevas, que possamos estar libertos da escuridão. É o meu desejo para mim e para você nesta manhã. Que Deus possa nos abençoar. Amém.